com Manhã Bandeirantes, agora para falarmos sobre os casos da Mpox, anteriormente chamada de varíola dos macacos, aqui no Brasil. Nosso país já registrou 836 casos. Desses casos todos, 427 foram no estado de São Paulo, que dá um total de 51,5%, mais da metade, portanto. 61 hospitalizações com 5 internações na UTI, são os casos até aqui levantados. A Organização Mundial da Saúde classificou como uma emergência global, mas ainda há algumas informações a serem esclarecidas sobre qual é essa variante que está circulando no Brasil e sobre o que está sendo feito para proteger a população. E sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa a partir de agora com o Rivaldo Venâncio da Cunha, secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde do Governo Federal. Senhor Rivaldo, muito obrigado por atender o nosso convite, conversar com o nosso ouvinte. É um prazer recebê-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Heitor. Bom dia, ouvintes do Grupo Bandeirantes. Para nós falarmos primeiramente sobre os casos em São Paulo e no Brasil como um todo, gostaria que o senhor explicasse qual é o cenário que está sendo monitorado pelo Ministério da Saúde aqui para o estado de São Paulo e a diferença em relação a essa variante que circula no Brasil com a que está circulando na África e que faz a Organização Mundial de Saúde classificar a doença como emergência global. Secretário. Veja bem, Heitor, e nossos ouvintes do Grupo Bandeirantes, é importante esclarecer que nós estamos nos referindo à Mpox, que chegou ao Brasil, os primeiros casos chegaram ao Brasil, os primeiros casos em 2022, em meados de 2022, que não é a mesma variante do vírus que está sendo observado neste momento em alguns países da África, em especial na República Democrática do Congo, e que foram motivos do alerta emitido pela Organização Mundial da Saúde, ou seja, o chamado Clado 1B. Desde meados de 2022, nós vimos observando a saída da Mpox, do vírus, que antes circulava quase que de forma restrita no continente africano para fora da África, em especial para a Europa e alguns países das Américas, e dentre eles o Brasil. Houve um surto inicial em 2022, durante o qual o Brasil registrou cerca de 10 mil casos suspeitos, muitos confirmados, outros não, e que continuaram ocorrendo de forma bem mais reduzida em 2023, com algo pouco mais de 800 casos para o país como um todo, e agora em 2024 também cerca de 840, 850 casos no Brasil, como você disse, cerca da metade desses casos no estado de São Paulo. Nós estamos nos referindo ao anterior vírus que estava circulando. Não é o mesmo vírus que foi motivo do alerta emitido pela Organização Mundial de Saúde. Nesse sentido, tanto as secretarias estadual e municipais de São Paulo, juntamente com o Ministério da Saúde, têm trocado muitas informações, têm feito reuniões rotineiras e estabelecendo o fortalecimento da rede de vigilância em saúde, de tal forma que os casos suspeitos continuem sendo diagnosticados de forma rápida e recebendo os cuidados em tempo oportuno, sobretudo as orientações para que esse vírus não se dissemine para outras pessoas. E aí, secretário, a preocupação é com passageiros que desembarquem no Brasil. Em Campinas nós temos o Aeroporto Internacional de Viracopos, o estado de São Paulo tem o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Preocupação com quem eventualmente possa entrar no país contaminado pela Mpox, aí no caso, como o senhor disse, já dessa mesma classificação da OMS, principalmente dos casos da África.
Qual trabalho o Ministério da Saúde está fazendo com triagem desses passageiros e a preparação também das equipes para receberem esses passageiros internacionais e terem nos aeroportos equipes prontas para lidar com eventuais casos de suspeitas da Mpox, secretário? A orientação tem sido já no aeroporto, ele vai receber a avaliação e os cuidados, a orientação por parte da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e é examinado no local, havendo suspeita, ainda no aeroporto, havendo suspeita clínica, seja de varicela, seja de herpes, seja de mpox, essa pessoa receberá a orientação e vai ser isolada para que ocorra o diagnóstico laboratorial para confirmar ou não quaisquer uma dessas enfermidades que eu citei anteriormente. Esse cuidado tem sido tomado em todos os laboratórios, em todos os aeroportos, do país, sobretudo aqueles que recebem voos internacionais. Nós estamos conversando com Rivaldo Venâncio da Cunha, secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde do Governo Federal. Agora, secretário, existem sintomas que são muito parecidos da Mpox com outras doenças, principalmente a catapora. Recentemente, no último domingo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, um paciente desembarcou com sintomas de Mpox, mas depois foi identificado que ele estava com catapora. O caso foi descartado, portanto, para a doença. O Ministério da Saúde tem preparado também equipes do SUS, dos próprios aeroportos, mas do SUS, para atender as pessoas e saber diferenciar um sintoma do outro, as características de uma doença para outra? Veja bem, há várias manifestações clínicas que podem confundir a pessoa dependendo, o profissional que está atendendo, dependendo do momento da evolução clínica desse doente. É preciso todas as equipes que atuam nos aeroportos, nos centros de triagem, estão sendo informadas, já conhecem, sobretudo a catapora, a varicela, como nós conhecemos aqui no Brasil, e tem sido alertado para a possibilidade de introdução no país de pessoas, de chegada no Brasil, de pessoas que possam estar na fase inicial de quaisquer uma dessas enfermidades. Então, o cuidado inicial há uma lesão, há uma ferida que possa ter material infeccioso, material contagioso, essa pessoa vai ser isolada, vai receber a orientação e vai ser colhido o material para realizar o diagnóstico. E, claro, também será orientado os contactantes, as pessoas que estiveram próxima dessa que estava apresentando uma lesão de pele. Para a gente finalizar, secretário, no último dia 15, o Ministério da Saúde informou que negocia a aquisição emergencial de 25 mil doses de vacina contra a Mpox junto à Organização Pan-Americana da Saúde. Doença declarada emergência em saúde pública não significa que estamos numa pandemia, como aconteceu com a Covid-19, que é a primeira memória que a gente tem por ter sido muito recente e pelo fato das vacinas estarem também no centro da discussão. Como é que o Ministério da Saúde está lidando com doses de vacina e as prioridades nesse momento, não somente no país, mas no mundo como um todo, secretário? Nós estamos, o Ministério da Saúde, em estreita conexão, em diálogo permanente com a Organização Mundial de Saúde e recebendo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Nesse momento, a orientação principal é no sentido de que as poucas doses da vacina disponíveis, quando comparamos com os estoques, por exemplo, de vacina para a Covid, que essas poucas doses existentes sejam destinadas prioritariamente para aqueles países do continente africano, em especial a República Democrática do Congo, que é onde está havendo o surto maior, já que não há vacina disponível no mercado para todo o consumo que nós imaginaríamos quando comparamos
com a Covid-19. Nós sabemos que, no momento, não há um único caso confirmado dessa nova variante A1B no Brasil. Aliás, no continente africano é onde está sendo confirmada a circulação autóctone. Houve caso confirmado na Suécia e também na Tailândia. No entanto, eram pessoas moradoras desses países que tinham viajado para a África. Ou seja, internamente, no continente europeu ou no continente americano, não há circulação confirmada do clado 1B, dessa variante 1B, razão pela qual não é recomendada a vacinação. De qualquer forma, o Ministério da Saúde já está em negociação com a Organização Mundial de Saúde para que nós recebamos um quantitativo de dose que seriam, assim, para a nossa retaguarda, digamos assim. Mas não há nenhuma recomendação da Organização Mundial de Saúde, nem para o Brasil, nem para que quaisquer outros países fora do continente africano realizem vacinação nesse momento. O apelo é no sentido de que deixemos essas doses para o continente africano. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com Rivaldo Venâncio da Cunha, secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde do Brasil. Secretário, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, pelos esclarecimentos. Um bom dia, bom trabalho para o senhor e para toda a equipe no Ministério da Saúde. Para todos nós, Heitor e ouvintes do Grupo Bandeirantes, eu que agradeço a oportunidade. Bom dia para todos nós.